Gênesis 14. Quero engrandecer a Deus. Ontem tivemos uma live aqui poderosa, onde a Brenda foi a porta-voz. Estamos vendo os filhos crescendo para a glória de Deus. Tema da mensagem de hoje: como desenvolver uma fé de conquista. Como desenvolver, pastor, no meio do vento, no meio da tempestade, no meio da crise, uma fé de conquista. Ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu-os até Dan. E repartindo contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e o perseguiu até o Abá, que fica à esquerda de Damasco. E trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Vamos ler agora 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo de número 4 e 5. Nós acabamos de ler aqui que os 318 nascidos na casa, que foram chamados por Abraão para desenvolverem uma fé de conquista. Agora olha o que diz a Bíblia, nos dá um segredo. E eles procedem do mundo, capítulo 5, nenhum para frente, capítulo 5, verso 4 e 5. Olha o que diz a Bíblia, obrigado. Porque todo que é nascido de Deus, obrigado Gabriel, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é que vence o mundo, irmãos? A nossa fé. Você foi gerado em Deus, nasceu em Deus, e você tem um mecanismo chamado fé, que vence qualquer dificuldade que você tenha. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê Jesus, o Filho de Deus? Ou seja, temos que crer, como Abraão fez, e a Bíblia diz que foi imputado por justiça. O que eu quero dizer nesta noite, o Senhor está falando conosco que é possível desenvolver uma fé que vai trazer conquistas aonde ninguém conquista, que vai fazer você vencer aonde ninguém vence, que vai fazer você guerrear num campo onde ninguém guerreia. Pastor Vanil estava me citando algo importante. Uma pessoa foi fechar uma carta de crédito, um negócio para comprar a sua casa. E antes de comprar disse: eu posso consultar minha mãe? E o consultor disse, o vendedor: pode. Está aqui o telefone. Disse: não, é minha mãe, outra mãe, né? Minha mãe de santo. O que eu quero dizer, olha o respeito que eles têm, olha a fé que eles têm. E Deus está olhando para mim e para você e dizendo: você tem um Deus que te gerou, que te conhece antes do ventre da sua mãe, que te comprou e te nomeou como profeta. E por que não usamos a nossa fé? Uma fé que vai conquistar, uma fé que vai trazer o sobrenatural. Mas aí vem o mal, o ímpio, e faz o que éramos para estar fazendo. Aí eu começo a entender que nós não somos gentes de uma fé dos derrotados, mas vencemos o mundo pela fé, porque nascemos em Deus. Quantos acreditam nisso? Você nasceu para vencer, você nasceu para romper, ir além, fazer o que ninguém faz. E eu fui procurar esta palavra no seu original, no dicionário. Pastor, o que é conquista? O que é ser um conquistador? Escuta isso: alguém que vira dono, se empodera, invade, se posiciona em um território, espaço e dimensão que Deus preparou. Levante a sua mão e diga: o que eu não tinha, eu vou ter. Eu vou virar dono de algo, eu vou se empoderar, vou invadir o terreno do inimigo, vou me posicionar no meu território, porque a minha fé é uma fé que gera possibilidades, é uma fé que gera conquistas. Qual é o evangelho que estamos vivendo? Uma fé ativa ou uma fé inativa? Uma fé que diz que conhece Deus ou uma fé que vive Deus? Há uma diferença. Uma fé que conhece do que uma fé que vive. Foi o que eu estava dizendo hoje.
Para minha irmã missionária da ONU, eu disse: filha, resiste o processo, porque você vai viver os propósitos do Eterno. A nossa fé traz o futuro. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Através da Bíblia eu entendo, diaconisa Stephanie, que tem homens e mulheres que pela fé tomaram o território. Quem não se lembra da oração de Jabes? Deus, que o Senhor me guarde da aflição, me livra das mãos do mal, que o Senhor amplie o meu território e que as tuas mãos estejam sobre mim. Jabes toma território. Quem não se lembra de Caleb? Caleb não ouviu a voz dos 10 príncipes. Disseram que tinha gigantes, que a terra era como gafanhoto, que nós íamos ser consumidos como os gafanhotos vivos. Caleb disse: não, calem a voz, porque nós subiremos, prevaleceremos e conquistaremos. O Senhor está nos perguntando hoje: qual foi o tipo de fé que eu te dei? Levante a sua mão e diga: nunca vão me ver descendo, só vão me ver subindo, porque a nossa fé, ela desenvolve e traz conquistas aonde ninguém conquista. Quando eu começo a entender isso de Deus, Deus disse o que para o povo de Israel? Quando eles estavam saindo do Egito: entrem na terra prometida e conquistem, porque a minha unção, o meu poder, a minha proteção, a minha graça, o meu escudo, a minha fortaleza vai com vocês. Sabe o que Deus está dizendo? Não tenha medo. A fé que eu te dei é para gerar possibilidades. Aleluia. Quando eu começo a entender tudo isso, irmãos, eu entendo que Deus está conosco. E um conquistador de fé, como Abraão era, um conquistador como Abraão foi, ele teve que fazer 2 coisas. Primeiro, ele creu, e isso foi imputado como justiça. O que não existia, levanta sua mão comigo, diga: no meio do caos, eu acredito e creio. O que não existe já está sendo gerado para você. O que não foi formado já está sendo formado. O que você não alcançou em alguns anos, vai alcançar em 2020. Porque 2020 é o ano em que a fé dos conquistadores florescerão. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Ontem eu estava ouvindo aqui a Brenda testemunhar. Me permite, Brenda, testificar seu testemunho mais uma vez, Lucas. Ela estava em um culto aqui conosco, numa situação, e ela disse que questionou a Deus como eu e você questionamos. Deus, o Senhor não vai agir? O Senhor não vai falar comigo? E ela disse que quando terminou de comungar com Deus, Deus toma a minha vida aqui do altar e diz: onde está a Brenda? E onde está o Lucas? Eles levantam, e Deus naquela manhã deu algo na mão deles que estava faltando. Eles foram comprar alimentos e Deus liberou aqui no altar: a partir de hoje as portas se abrem. E ela testificou que antes da pandemia começar, em fevereiro, foi chamada, foi registrada a sua carteira e está abençoada recebendo. Sabe o que eu quero dizer? Quem tem a fé de um conquistador, não é você que trabalha, mas é Deus que trabalha para você. Não é você quem vai, mas é Deus quem vai na sua frente. Então Deus hoje está falando contigo: tenha uma fé que conquista, desenvolva esta fé. Pastor, o que Abraão fez? Ele creu contra a esperança. Diz a Bíblia em Romanos 4:19, quando tudo estava dando errado para Abraão, ele não abaixou a cabeça. Repita comigo: eu não vou abaixar a cabeça, eu não vou jogar a toalha. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Será que dá para cantar um pedacinho? Não? Olha o que Deus está falando com você. Está falando conosco, Priscila. Eu te dei uma fé. Que fé, pastor? Aleluia. Para desenvolver uma fé de conquista. Quando tudo diz que não. Talvez você ouviu. Sua voz me encoraja a prosseguir. Labam Jeová candará sévia. Quando tudo diz que não. Ou parece que o mar não vai se abrir. Diga para o Senhor: eu sei que não estou só.
o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Levanta a mão, Deus está te socorrendo. Vem para você hoje. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, Deus do impossível. Levanta sua mão, sabe o que ele está dizendo? Não tenha medo. Quando tudo está errado, quando você está crendo contra a esperança, sabe o que você faz? Levante a sua mão e comece a glorificar, a entender que Deus vai fazer coisas que você não pode fazer. Deus vai além da medicina, vai fazer muito mais do que você pediu, vai colocar a mão na tua casa, vai abrir o teu destino profético, vai mostrar quem é o Deus que te escolheu, vai cortar laço, quebrar lance e abençoar a tua família. Abraão enfrentou a oposição, Abraão enfrentou a luta, coisas que pareciam natural, mas não eram natural. Ele teve que vencer exércitos, obstáculos, e Abraão se transformou em um homem de fé, de conquistas. Pastor, então o que o senhor quer dizer? Primeiro, creia. Segundo, aprenda a lutar como um príncipe. Não baixe a guarda. Não pense que Deus te esqueceu. A sua fé está em desenvolvimento. Repita comigo: Satanás nunca vai me ver descendo, vai me ver subindo e tomado como Elias. Nunca vão te ver caindo, porque você cresce na graça, no conhecimento, cresce na estatura de um varão perfeito. Pastor, meu Deus do céu, Deus tem muito mais para ti. Muito mais do que você imagina. Temos que levantar e não nos conformarmos, porque somos agentes da fé. Não se conforme. Seja um agente legal da fé. Aí eu começo a olhar para a Bíblia, né, irmãos? Temos que passar pelos processos, porque só vive o propósito quem suporta os processos. Repita comigo: só vive os propósitos quem suporta os processos. E como eu suporto, pastor? Desenvolvendo a fé. A fé não é emocional. Hoje você está feliz, está bem, amanhã está... Não. A fé, ela é crescente. A fé é semente crescente, ela não para de crescer. A fé, ela não trabalha com o meu emotivo. Deus está dizendo: permaneça até o final, enfrente esta luta, porque vai ser entregue para você uma fé de conquista. Levanta a sua cabeça, porque a roupa que foi rasgada vai ser trocada pela roupa da perseverança. Levanta a sua mão e receba, porque tem uma fé dizendo: eu tenho conquista para você em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, abençoado. Eu começo a ouvir Deus, e eu quero aqui dizer, eu não consegui falar sobre isso nos 3 cultos, e Deus está dizendo: este é o tempo dos conquistadores. Levante a sua mão e diga: nós vamos conquistar. O que não conquistamos, iremos conquistar, porque esse é o meu tempo, é o tempo dos conquistadores. Tem alguém que vem para conquistar? Tem alguém aí na casa que vai conquistar? Tem alguém aí que vai contar milagres, que vai vencer as barreiras? Que coisas que Abraão teve que viver para desenvolver a sua fé. Eu estava num evento com o meu pastor Satira, né, nosso pastor, e ele me convidou e disse: filho, e conversou comigo, orou, conversamos algumas noites. E eu estava comprando a minha casa, e ele me perguntou algumas coisas, e quando foi no último dia, ele me deu um envelope. Eu falei: tio, não, eu vim acompanhar e abençoar o senhor, não quero nada. Ele disse: não olhe e nem veja o que é, só abra na sua casa. Eu falei: de novo, Jesus. Aconteceu isso comigo à tarde. Uma irmã chegou, orei por ela, vem de São Paulo, entrou na tarde da bênção. Amanhã nós vamos ter tarde da bênção. E diz: não abre e não olha, só na casa. Eu falei: que luta. Vim de Recife para cá.
Irmãos, eu precisava dar um dinheiro da entrada da minha casa. E eu falei com Deus, falei, Jesus, não quero fazer empréstimo. Senhor, me ajuda. Quando eu cheguei em casa, irmão Jabra, eu falei, sangue de Jesus. Eu liguei, mandei mensagem, disse, por que o Senhor fez isso? Ele disse, quem suporta processos, luta como príncipe, é galardoado pelos favores de Deus. Tem alguém aí que vai ser favorecido, não com o favor de alguém, de um parente, mas com o favor do eterno abençoado. Eu chorei tanto, eu não sabia nem o que falar. Eu chorei antes porque foi liberada a casa, e chorei depois porque Deus mandou a providência. Sabe quando Deus faz umas coisas que você, meu Deus, que você não perde, Deus honra. Mas quando Ele me disse isso, Ele disse, filho, a sua fé, você é um conquistador, lutou como príncipe, então a generosidade de Deus se manifesta. Abra sua mão e diga, a generosidade de Deus vai me fazer conquistar saúde, vai me fazer conquistar sobrenatural, vai me fazer confundir lógicas humanas, porque a minha fé está desenvolvendo para conquistar. Primeiro tópico, coisas que Abraão teve que viver para desenvolver a sua fé. Anote na sua casa e guarde no seu coração. Mensagem revelada. A primeira coisa, o primeiro ponto que Abraão teve que fazer, ele teve que sair e abandonar. Deus disse para ele, sai da sua terra e da sua parentela. Eu não estou falando no sentido físico. Ele teve que sair do lugar espiritual do fracasso. Levante a mão comigo e diga, nesta noite, eu saio da zona espiritual da desgraça e do fracasso, e entro numa linha do perímetro do sobrenatural. A partir de hoje você começa a avançar. A partir de hoje todo inho, todo demônio, todo fracasso é arrancado do teu nome, porque Deus tem conquistas para vocês. A primeira coisa que ele teve que fazer é sair e abandonar. Ele teve que sair do lugar espiritual, não é físico. E o que diz a Bíblia, pastor, como nós saímos? Para refrescar a sua memória, Isaías 43:18, isso mesmo. Sabe o que diz a Bíblia? Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considerais as antigas. Porventura, eis que faço uma coisa nova. Levante a sua mão e diga, hoje eu vou cortar o cordão umbilical do passado. Eu vou declarar que todo fracasso espiritual, que linhagem demoníaca na minha vida, cai por terra. Eu fui chamado por Ele para viver terras que ninguém conhece. Só quem acredita aí, levanta a sua mão. Eu estou vendo Deus mudar sentenças. Eu estou vendo Deus levantar pastores. Eu estou vendo Deus levantar missionários. Eu estou vendo Deus levantar empresários. Sabe por quê? Sai! Abraão saiu. Ele deixou o perímetro do fracasso. Ele venceu muitas coisas. Sabe o que Deus está nos dizendo? A primeira coisa que temos que fazer é abandonar. O que Jesus disse? Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. As coisas velhas, eis que tudo se faz novo. Eu estou pregando para uma igreja que vai viver o novo de Deus, que vai conquistar o que não conquistou em alguns anos, dentro de alguns dias. Eu vou repetir, eu estou pregando para irmãos e irmãs que tem a fé que faz conquistar, que vai invadir o terreno do inimigo e vai dizer, sai Satanás, a bênção é da minha família. Ser um conquistador é isso, é empoderar, é invadir, é ser dono da promessa. Deus está te perguntando como está a sua fé e como ela está se desenvolvendo. Olha que interessante. Segundo, Jesus, quando Deus, no primeiro tópico, Ele nos arranca do passado, Ele vai limpar o nosso coração. Porque para viver uma fé, para desenvolver uma fé de conquista, não pode estar com o coração com arestas. Não pode ter amargura, não pode ter rancor do passado, não pode ter raízes. Tem que estar limpo. Quando Deus tira Abraão da sua casa, tira de dentro de um sistema espiritual de miséria, Abraão estava preparado para ir para o lugar que Deus tinha revelado. Segundo, para desenvolver uma fé de um conquistador, sabe o que Abraão teve que fazer?
ele se conectou a uma visão. Sabe o que Deus disse para ele? Sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu te faço uma pergunta: você já se conectou ao invisível de Deus? Já se conectou à visão genuína de Deus? Quantas vezes falamos que já nos conectamos e queremos mais do que queremos, muito mais do que aquilo que Deus tem? Um silêncio na igreja, coisa boa. Conectar a visão de Deus é dizer: Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Sabe o que ele fez? Ele se conecta, ele diz: Senhor, eu vou para o lugar que o Senhor está me revelando. Ele se esvazia. Existem pessoas que nunca desenvolvem. Por quê? Porque acham que já tem a visão, mas na verdade é uma visão egocêntrica, própria, humana. E não é a visão cristocêntrica, a visão de Deus. Quem não se lembra de Ló? Ló levanta os olhos, diz a Bíblia em Gênesis 13:10. Ló levanta os olhos e enxerga uma campina verde com água perto para levar os seus gados, a sua fazenda. Mas aquela visão não era de Deus. Repita comigo: nós não somos guiados pela concupiscência da carne, mas nós somos guiados pela fé e pelo sobrenatural. Quem acredita nisso? Você não é guiado pela concupiscência. Repita comigo: é diferente quando eu olho, mas é diferente quando Deus diz: levanta os teus olhos e vê. Ló olhou, Deus não estava no negócio. Mas em Gênesis 13:14 Deus disse o quê? Levanta os olhos de Abraão e vê o norte, o leste, o oeste, a largura e o comprimento, aonde pisar os teus pés, aonde palmilhar os teus pés, eu te darei, diz o Senhor. Levanta a mão. Eu estou falando para uma geração que conquista. Sabe o que está acontecendo conosco, irmãos? Já estão dizendo que o ano terminou, que acabou, que não tem jeito, que algo foi destruído. Deus está olhando para nós hoje e está dizendo: é mentira. Ainda tem agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Hoje eu ouvi uma moça falando comigo de manhã: pastor, agosto nunca passou tão rápido. Eu disse: é verdade. Jesus está mexendo no tempo. Quem está entendendo? Os tempos estão acelerados. Agosto e janeiro é um mês longo, sim ou não? Parece que não passa, né? E passou tão rápido. Sabe o que Abraão fez? Ele se conectou à visão. Nesta noite Deus está dizendo: há uma visão profética, há uma visão de Deus. Os que estão perdidos, se prepare para avistar um horizonte novo. Se Abraão fosse ouvir os rumores, se Abraão fosse ouvir as pessoas que eram seu amigo, sai da terra não. Porque onde Abraão habitava, só para você entender, era tribos, que ninguém entrava e ninguém saía, como quibbutz. Então imagine o que Abraão ia enfrentar. Ele sai de um sistema que ele foi criado e diz: Senhor, hoje eu entro numa nova etapa. As coisas velhas se foram. Eu decidi nascer de Deus, ser treinado por Deus, ter uma fé que vence o mundo, ter o Deus que me fez promessas. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Eu quero dizer que Deus preparou um novo horizonte. A visão de Deus, ela é estabelecida, irmãos. A visão de Deus, ela não é uma visão que eu estabeleço. Vou repetir para você entender. A visão de Deus é estabelecida, não é eu que estabeleço. Quando Ló levanta os teus olhos e vê, ele estava estabelecendo a visão dele. Mas quando Deus disse a Abraão: levanta os teus olhos e vê, Deus já estava dizendo: já está pronto. Levante a sua mão e diga: já está tudo preparado. O que Satanás estava amarrando, hoje é destruído pelo poder do sangue do nome de Jesus. E o que Deus prometeu para você, vai, porque é o teu tempo. Chegou a hora dos conquistadores da última hora. Pastor de Deus, terceiro, guarde isso. Isso aqui doeu em mim, irmão. Repita comigo: eu tenho que aprender a enfrentar as lutas e manejar os tempos de crise. Olha para o seu pastor. No tempo de luta e no tempo de crise, você tem que saber passar e manejar.
Porque o inimigo quer que você se torne um emocional. Por quê? Porque vai entrar a ira, a dúvida, a contenda. E quem vai dominar você não é a fé que desenvolve, te transforma em um conquistador. Vai te fazer olhar para um mundo que todos olham. Repitam comigo, eu não nasci para olhar para um mundo que todos estão vendo. Eu nasci para ir além, para viver o imaginável de Deus. Aí eu vejo esse terceiro tópico. Tem que aprender a enfrentar as lutas, a manejar o tempo da crise. Quem lembra, no comecinho do ministério de Abraão, teve fome no Egito. O que Abraão fez? Ele desce no tempo de fome. Sabe o que Deus está nos dizendo? Temos a bendita graça de qualificarmos um novo cenário. Levante a sua mão comigo e diga: Deus me deu uma fé que se desenvolve e transforma em um conquistador. Deus te deu autoridade para qualificar novos cenários de Deus. Está na sua mão, você escolhe. Vou repetir, porque eu vi uns glória meio com dúvida. Nós temos a autoridade de Deus para qualificarmos novos cenários. Tem alguém que acredita e toma posse? Melhorou. Deus está olhando para nós dizendo: eu estou desenvolvendo você. Quem não se lembra? O Eliseu, do começo, andando atrás de Elias como um garoto, como um homem feliz, porque o profeta estava do lado dele. Mas depois que Elias foi tomado, a capa desceu, ele já era um outro homem. O que eu quero dizer para os irmãos, a nossa fé não cresce, ela sobe. É uma fé que Jesus ensina, ela tem etapas. Aí eu vejo Abraão aprendendo isso, irmãos. E a Bíblia diz em Romanos 5,5, diz algo muito interessante. Diz algo para nós que a luta, ela produz o quê? Eu vou te explicar o que é paciência. Repita comigo: paciência não é um atributo humano, é impetrado por Deus. Sabe o que significa paciência no original? Vem do latim patiens. Repita comigo: patiens. Esperar com dor, mas reconstruir o que foi destruído. Vou te explicar para você dar um glória daqui a pouquinho. Doeu, ser provado, está doendo, tem lágrimas, tem choro, parece que o deserto não vai acabar, parece que as suas forças vão sucumbir, parece que você nunca vai gerar, parece que o milagre não vai chegar. Assim diz o Senhor: o que você está esperando com dor, eu mesmo vou reconstruir. O que foi destruído, tem uma plataforma nova de Deus chegando. Quem acredita? A sua paciência produz perseverança. Repita comigo: a minha paciência está fazendo Deus me reconstruir, e a minha paciência vai fazer Deus preservar meu corpo, meus ossos, a minha saúde, a minha casa e o que eu tenho. Só quem crê levanta a mão para o alto e dá um glória. Levante a mão e diga: tudo que eu esperei com dor, tudo que Satanás quis destruir, o próprio Deus está construindo, fundamentando e dizendo: espera, porque tem milagre chegando, conquistador. A palavra do inimigo vem o primeiro, mas a palavra de Deus vai chegar. O diagnóstico da medicina chegou, mas o diagnóstico do céu vai descer. Fecharam uma porta para ti, mas a porta que Deus abre ninguém fecha. Entra, pô, Jesus, eu estou sentindo virtude. Vai levantando a tua mão, porque chegou a tua hora, é nossa hora. Repita comigo nesta noite: Senhor, eu recebo uma fé de um conquistador. O que eu não recebi, eu já estou recebendo. O que não estava aberto, já foi aberto. O que não chegou, já vai chegar. Deus já está curando aqui dentro, está curando aí na casa. Estão recebendo virtude. Jesus! Satanás pensou que ia brincar com você. Pensou que você ia ter essa fé, que nada ia acontecer. Ele pensou que você ia ficar sofrendo, chorando, sendo envergonhado. Ai, a cada ferida que o inferno provocou, vai nascer pérolas do seu interior. A cada batida que o mal está provocando, tem sinais do céu para você esta semana e este mês. Aleluia. Repita comigo: a minha paciência em Deus vale a pena. Primeiro eu espero com dor,
mas o meu próprio Deus me reconstrói. A paciência produz perseverança. O que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo de número 37, tem de necessidade de perseverança, porque tendo perseverado, alcançarás as promessas de Deus. Eu estou olhando para uma igreja que está pertinho do milagre, eu estou olhando para uma igreja que vai cantar do outro lado, eu estou olhando para um povo que não é emocional. Sabe aonde Deus vai levar você? Aleluia. A paciência produz perseverança, e a perseverança produz a esperança. Quem é a esperança? Ele morreu, ele ressuscitou, ele tem autoridade, está te dando vitória hoje. A esperança está sendo manifesta agora. A esperança está se manifestando aí na tua casa. A esperança venceu a morte e ressuscitou. Oh Jesus, dá graça para terminar. Repita comigo. Quando nós nos qualificamos no pouco. Ai, eu vou entregar para a igreja. Oh Jesus, que vontade de pular e correr. Meu Deus, é revelação demais. Diga: quando eu sou fiel na prova, quando eu sou fiel no pouco, Deus vai me catapultar lá na frente. Tem alguém entendendo e ouvindo, pastor? Pastor, o que o Senhor quer dizer? Quando Davi enfrentou o gigante, ele disse: seu incircunciso, eu sei lutar, eu rasgava urso e leão. Quem é príncipe sabe lutar, quem é príncipe não para, e quando o gigante chegar, vai cair por terra. Tem alguém aí? Levanta a mão e adora ele. Levante a tua mão e diga: eu sei lutar. Eu matava leão e urso. Eu não vim no meu nome, seu incircunciso, eu vim no nome do Senhor dos exércitos. Hoje tem gigante que vai beijar lona aqui. Quem crê, dá um glória a Deus. Estou tentando me conter, mas está difícil, meu irmão. Sabe o que Deus está dizendo? Deus quer nos catapultar a outro nível de fé. Quando Davi enfrentou o gigante, ele disse: sei lutar. Matava urso e leão para o papai. Sabe o que Deus está dizendo? Assim como Davi, se posicione em Deus. Repita comigo: eu estou entendendo, Deus. Deus me colocou nesta guerra. Eu só tenho que me posicionar, porque a partir de hoje é só crescimento. Só quem entendeu vai levantar a mão e vai dar uma glória para ele. Se posicione. Davi se posicionou, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Davi disse: eu matava urso e leão. Quem é você para o meu Deus? Eu só preciso de uma funda. Eu só preciso de uma pedra. Aleluia. O que eu quero dizer para a igreja: Deus estava olhando para você e está te dizendo: vem comigo para outro nível. Eu quero estender a sua fé e mostrar que eu quero que você chegue do outro lado. Fiquemos em pé.